que a gente entende por graça? Muitas vezes a graça ela é tão banalizada pelas pessoas nos dias de hoje, que a gente tende a pensar que a gente pode viver a nossa vida do nosso jeito e de que Deus nos deve o perdão. De que Deus sempre vai estar aí, de que Deus sempre vai... eu posso viver, eu posso pecar, meus pecados já foram pagos na cruz, mas eu posso viver a vida do meu jeito. E um tanto quanto isso é por causa da pregação do Evangelho que hoje é colocada nas igrejas e que muitas vezes é colocada até por nós mesmos, e eu me incluo nisso. A gente tende a falar muito do Evangelho, a falar do amor. Só que esse mundo, ele gosta do amor. E o amor, todo mundo quer receber. Ninguém rejeita o amor, mesmo porque as pessoas se sentem sozinhas, se sentem meio que desprezadas muitas vezes. E todo mundo aceita o amor. Só que a que custo é o amor de Deus vendido ou colocado por nós, os cristãos? Muitas vezes a venda do amor que nós fazemos é uma venda muito barata. E de fato o amor de Deus, ele teve um preço. E um preço que foi colocado numa cruz. E foi o próprio Filho de Deus. Então, eu queria hoje que a gente pudesse pensar o significado do verdadeiro discipulado. Eu vou falar do discipulado porque, primeiramente, para você evangelizar, você precisa ser discípulo. Porque foi o que Cristo fez. Eu quero mostrar isso na Bíblia, não uma ideia que surgiu da cabeça do Samuel. Eu quero que juntos a gente possa abrir a palavra de Deus e perceber um pouco qual é o valor real desse sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E estava lendo um livreto pequenininho, tem umas 50 páginas, mas é desse tamanho. Então foi uma leitura muito rápida e foi isso que me encorajou muito a entender um pouco a perspectiva do que o Evangelho e a Palavra de Deus fala sobre um fator que a gente tende a esquecer quando falamos do Evangelho. E é que Deus é santo. Deus é amor. A Bíblia fala isso. Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Deus é quantas vezes santo? Deus é santo, santo, santo. Antes do amor de Deus está a sua santidade. E é uma coisa que deve permear toda a vida do cristão. Porque nós somos chamados a sermos santos. E a santidade quer dizer separação. Separação do mundo, separação dos costumes desse mundo, separação da vida desse mundo, separação das ideias que o mundo nos proporciona. Separação, gente. Não quer dizer você ser parecido com o mundo e viver como o mundo. Ao contrário, a palavra de Deus nos chama a uma separação. E a trazer pessoas para Deus, não nós irmos até as pessoas, ou sermos parecidos com elas. Porque de fato você vai me dizer, mas Samuel, eu também sou pecador. Claro que você é. Só que tem um chamado que você e eu temos, que é o de sermos parecidos com Cristo Jesus. Não sermos parecidos com o mundo. E é isso que eu queria tratar com você nessa manhã. Mas antes, vamos orar. Vamos colocar o nosso coração em atitude de adoração. Ontem a gente teve o workshop com o Carlos Sider. E ele falou que significa adoração. E adoração de fato é se prostrar diante do Senhor, se humilhar, se colocar de joelho, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. É beijar os pés daquele a quem você está adorando. No caso, Deus. Vamos orar para que o nosso coração, a nossa vida de fato agora esteja em atitude de adoração. Humilhado diante do Senhor e que o Espírito Santo esteja falando por meio da sua palavra. Amém? Vamos sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 3. O Evangelho de Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 13 e 14, enquanto você abre, vou falar um pouco do contexto. Jesus estava
começando o seu ministério. E para começar o seu ministério, ele estava começando a enxergar as necessidades que tinha, e nessa necessidade tinha a necessidade de ele compartilhar o seu ministério, a sua obra, o seu serviço, a sua mensagem com todo o povo de Israel. Só que ele sozinho não iria conseguir. Então ele chama para si 12 pessoas. E nesse chamado tem 2 versículos que me chamam muita atenção, especificamente em Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14, que ele vai falar sobre alguns detalhes que são necessários a gente compreender, porque nós também somos chamados como discípulos do Senhor e somos chamados a ministrar o Evangelho e a mensagem de Cristo como testemunhas. Tá? Mas vamos ler, diz assim: escolha dos 12 apóstolos. Marcos 3, 13 e 14. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Detalhe que eu queria que vocês percebam aqui. Primeira questão: Jesus subiu ao monte. A gente teve um acampamento uns anos atrás que a gente foi estudar o que era o deserto. E a palavra deserto também pode ser entendida como monte, quando se diz num lugar ermo, onde não tem ninguém. E o que Jesus fazia quando ele se separava das pessoas para orar? Ele ia se reunir com o Pai para interceder pelos pedidos e as necessidades que com certeza estavam na sua vida. Mas para que você acha que Jesus foi para o monte? Primeira questão diz aqui: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Ou seja, eu penso o seguinte: Jesus ia começar o ministério dele, e ao invés de ele começar escolhendo, o que ele faz? Ele vai e ora. Jesus orava, antes mesmo de escolher os discípulos. Ele colocou os discípulos que ele queria diante do Senhor. E depois ele faz a eleição. Mas olha o que ele fala: aqueles que ele quis. Entenda, você não escolhe Deus. Você não escolhe Jesus. É Jesus quem te chama. É Jesus quem quer de fato a sua vida. Mas para quê? Veja, vamos continuar lendo. Os quais vieram para junto dele. Verso 14 diz: escolheu 12, designando-os apóstolos. A palavra apóstolo, eu fui procurar, significa um delegado, uma testemunha, seja lá ocular, o que ouviu, alguém que proclama o que viu e ouviu, um mensageiro, um enviado com ordem específica, aplicado especificamente aos 12 apóstolos de Cristo. Em um sentido mais amplo, aplicado também a outros professores ou mestres cristãos que ouviram falar de uma mensagem e que depois transmitiram fielmente o que eles ouviram. E a estes apóstolos ele chamou, olha para quê? Mas Samuel, para que Deus me chama? Os chamou para que estivessem com ele. Pessoal, antes dos 12 apóstolos pregarem o Evangelho, viverem o Evangelho e de fato serem o que Cristo queria, Cristo os chamou para estar com Ele. E estar com Ele é diferente de fazer as coisas para Ele. Porque, gente, quando você está com Deus, quando você considera Deus com toda a piedade na sua vida, você não se preocupa tanto em fazer para alcançar alguma coisa. De fato, porque você está com Cristo é que você faz o ministério que Deus colocou para você. Às vezes a gente quer fazer pelos nossos méritos e oferecer coisas para Deus segundo o meu querer. Mas de fato, a primeira preocupação de Cristo era que seus discípulos estivessem com Ele.
Por que ele queria que eles estejam com ele? Presta atenção. Ele queria um relacionamento pessoal com cada um dos discípulos. E isso estava implícito nas palavras que ele falou para cada um. Você venha e me siga. Vem e siga-me. Ande nos passos que eu estou andando. Viva a vida que eu estou vivendo. Interessantemente, Cristo cumpriu todos os mandamentos. Qual você acha que é o primeiro chamado que você e eu temos para sermos de fato discípulos de Cristo Jesus? Primeiramente é andar como Ele andou. Viver como Ele viveu. E nesse sentido, a aplicação diz o seguinte: Jesus não chamou seus discípulos para ocupar cargos, para tomarem parte de alguma instituição, para pronunciar a palavra de Deus nas primeiras horas ou nas horas vagas. Ao contrário, Ele os chamou para si mesmo. Quando Cristo os chama primeiro para aprender sobre quem eles são e sobre quem Cristo é e para onde Ele os está levando. Perceba que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida da nossa realidade, porque nós nos percebemos como seres bons. Mas de fato a palavra de Deus nos coloca como homens pecadores. Mas como que eu reconheço que eu sou pecador? Somente lendo a palavra. Somente me relacionando com o Senhor é que eu consigo aprender o quão pecador eu sou, o quão longe eu estou da santidade do Senhor, o quão longe eu estou do padrão de Deus. E como o Jader falou aqui de manhã, eu sempre me sinto em dívida. Quando você lê a palavra do Senhor e você percebe aquela palavra que eu falei no começo, a santidade de Deus, você percebe o quão pequeno você é e o quanto você precisa de Deus. Por isso a nossa pregação do Evangelho não pode começar com amor, mas deve começar com a santidade do Senhor. Quando você prega o Evangelho, não adianta você falar para a pessoa: Deus te ama, porque ela vai dizer: eu sei, Ele deve me amar, é uma obrigação dele, porque Deus é amor. Então, quem que está sempre me devendo? Sou eu para Deus ou Deus para mim? Não, é Deus, porque ainda que eu seja o mais péssimo pecador e eu continue fazendo, Deus sempre tem que correr atrás de mim. Mas espera aí, em tudo isso, onde está meu dever? O nosso dever está na questão da santidade de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Você sabe que no começo era Deus e Adão. E Deus e Adão estavam juntos, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele vivia com Deus, e Deus o orientava, e Deus o fazia santo, porque Deus estava com ele, e todas as obras, os pensamentos, as atitudes do homem, era sempre relacionado com Deus. Porém, o homem pecou. E eu te pergunto, o que Deus fez? Deus abraçou o homem depois que ele pecou? Foi o seguinte: foi expulso, banido, longe da presença de Deus. No Antigo Testamento, quando a gente olha, e a gente não tinha ainda a ponte de Cristo entre Deus e nós. Pessoal, tem coisas que a gente não percebe, mas que é necessário enxergar. Veja lá, exemplos de santidade, onde a santidade é maior que o amor. Caim e Abel. Duas pessoas apresentaram ofertas para o Senhor, coisas boas. Cada um trouxe do que era melhor. Abel foi lá e buscou a melhor ovelhinha, o melhor cordeirinho novinho e trouxe para Deus. Ele era pastor de ovelhas. Caim foi lá buscar o quê? Os frutos, o melhor que ele tinha também. Só que o coração de um estava voltado para si e não para Deus.
Então veja que fazer as coisas para Deus com coração, em mim, não serve de nada. Não adianta nada você fazer boas obras e dizer, estou fazendo com meu coração. Sim, com o coração, mas voltado para quem? Para você ou para Deus? Porque se o coração está voltado para você, Deus vai rejeitar qualquer obra que você faça. Não adianta cantar, não adianta ler Bíblia, não adianta jejuar, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer boas obras, não adianta dar esmolas, não adianta estudar teologia, não adianta dar o dízimo, ofertas, fazer parte de um ministério, fazer parte de um pequeno grupo, ou mesmo ter um ministério de sucesso, se o nosso coração não está voltado para a santidade de Deus. Mas Samuel, você falou de toda a igreja. Eu falei. Não adianta nada a gente fazer obras se o meu coração está voltado para mim e não para a santidade de Deus. Quer ver outro exemplo? Samuel e Saul. 1 Samuel 15, 22. Samuel e Saul. Saul era o rei de Israel e ele estava quase que estava assumindo o reinado de Israel, mas de fato ele já tinha errado com Deus e ele quis dar um jeitinho. Deus deu uma oportunidade mais para ele por meio de Samuel e ele estragou as coisas, porque Samuel disse mais ou menos assim para ele: cara, tem 7 dias que eu quero que você me espere e eu vou lá conversar com o Senhor para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque você errou. E Saul estava quase que sendo atacado pelos filisteus. E em tudo isso, ele estava preocupado porque o povo, segundo ele, estava nervoso. E Samuel demorava. Samuel demorou 7 dias. E ele falou, 7 dias, espera. Quando Saul viu que Samuel demorava, ele, no seu próprio interior, disse o seguinte: eu vou dar o meu jeito. E eu vou fazer as coisas para Deus. E ele foi lá e tomou um papel que não lhe tocava, porque ele era rei, ele não era sacerdote. E ele diz assim: eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou. E em tudo isso, ele foi lá, pegou uma ovelha, matou a ovelha. Quando a ovelha fez mé, Samuel estava lá atrás, acabou de chegar. E em tudo isso, 15:22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pessoal, talvez você hoje não ofereça uma ovelha para Deus. Talvez você não mate uma ovelhinha que nem Saul. Mas que coisas a gente faz tentando dar o nosso jeito espiritual com Deus? Quantas vezes, não sei você, mas eu vou falar de coisas que eu já fiz. Na minha ignorância, eu ia e dava para Deus ofertas maiores, dizendo assim: se eu dou o dízimo disso para Deus, Deus tem que me dar a mais. Se eu vou para a igreja e eu canto no louvor e grito e levanto minha mão, Deus vai me abençoar essa semana. Se eu leio toda a Bíblia em um ano, nossa, Deus vai olhar para mim e vai dizer que eu tenho que ser levado para o céu. Quando na verdade não adianta nada se o nosso coração não está voltado para o Senhor. Entenda que deve haver uma mudança de perspectiva de quem é Deus. Se Deus, é Ele que determina a maneira que Ele deve ser adorado, é Ele que determina a maneira que devemos viver, é Ele que determina a maneira que devemos agir até com Ele. Se você se prostra diante do Senhor e você se ajoelha diante dEle e beija o seu pé, você está dizendo para Ele: o Senhor é o meu Senhor.
e eu só quero viver para ti. Mas Samuel, eu tenho tanta boa intenção. Tem gente que vive de boas intenções. Mas olha o que aconteceu com uma pessoa que viveu de boas intenções. 2 Samuel capítulo 6, verso 6. Não sei se vocês se lembram de Uzá. Quem era Uzá? Uzá era um soldado de Davi. E Davi estava levando a arca. 2 Samuel capítulo 6, versos 6 e 7. Davi estava levando a arca do Senhor e trasladando para Jerusalém. E o Senhor é santo. Nenhuma coisa pecaminosa pode se aproximar dele. E veja o que aconteceu com uma pessoa com boa intenção. Quando chegaram à ira de Nacon, isso é, o pessoal estava levando a arca, tá? Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Pessoal, os levitas estavam levando a arca do Senhor e tinha soldados que estavam indo juntos. O que aconteceu? Os bois tropeçaram e a arca estava quase que caindo. Só que para você saber, somente os levitas podiam tocar as coisas sagradas do Senhor. Porque foi a eles dado a oportunidade de servir na presença do Senhor. E estes homens, para servir na presença do Senhor, tinham que se limpar constantemente. Viver em santidade. Tomar banho, sei lá quantas vezes ao dia, porque eles deviam se apresentar puros diante do Senhor. Mas vem um cara, um soldado, que teve uma boa intenção. Olha o que ele fez, ele esticou o braço para segurar a arca. Ai, vai cair! E ele se aproximou da presença do Senhor, e olha o que diz, verso 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Pessoal, você pode ter a maior boa intenção com o Deus Santo. Mas se o seu coração está sendo irreverente com Deus, a ira do Senhor se acende até com seus filhos. Pessoal, a gente não sabe o quanto é valioso o sangue precioso de Jesus. Porque se o sangue precioso de Jesus não estivesse nas nossas vidas, a ira do Senhor nos fulminaria a causa do nosso pecado. Às vezes a gente passa batido essas leituras bíblicas e a gente não percebe que nosso Deus é santo. 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 Longe de todo pecado. Que quer filhos parecidos com Jesus, porque somente Jesus foi capaz de viver em plenitude da santidade. E nós, tá? Não estou dizendo você, estou dizendo nós, por mim também. Continuamos a viver as nossas vidas, achando que somente Deus é amor. Mas Ele em todo momento nos chama a obediência. Isaías 57:15, se você puder abrir sua Bíblia. A gente está estudando Isaías. E a gente pode ver o amor de Deus com um povo que totalmente desistiu, em alguns momentos, da vontade do Senhor, ou que muitas vezes, de forma interesseira, se aproximava do Senhor, mas o Senhor sempre renovando a sua graça. Mas por quê?
Para Deus renovar a sua graça na sua vida, na minha vida, a gente precisa primeiro se humilhar. Foi o que a gente falou há 2 semanas atrás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei a sua oração do céu e eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. De novo voltamos para, humildade. Isaías 57:15. Olha, pois assim diz o alto, o sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo, novo alento ao coração do contrito. Habito num alto e sublime trono, num lugar santo, parece longe. Se você imaginar, Deus está longe, mas esse mesmo Deus, que vai além de todo pensamento humano, que vai além de toda ideia que você possa ter de sequer um Deus, que não é um Deus velho barbudo, tá? É um Deus que vai muito além de qualquer imaginação que você tenha do que é Deus. Esse Deus também habita com o humilde e o contrito de espírito. Aquele que se prostra diante da sua presença, confessa seus pecados e coloca o seu coração em atitude de adoração. Deus habita com essa pessoa também. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Abre sua Bíblia para concluir. 1 João capítulo 2, verso 1 e 6. 1 até o 6. 1 João 2, 1 até o 6. Veja o chamado que João faz a todos os que são filhos de Deus. Talvez hoje exista aqui 2 tipos de pessoas. Aqueles que acham que são filhos de Deus e aqueles que são de fato filhos de Deus. Se você não conhece ainda Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você precisa se lembrar da santidade de Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E em Cristo nós temos uma ponte que nos dá a oportunidade de estarmos diante da presença do Senhor todos os dias. Mas antes disso, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E que se eu olho para o padrão de Deus, eu estou totalmente longe, banido, afastado. Se eu olho para a minha vida, eu tenho pecado. E pecado que eu abraço constantemente. E para aqueles que são filhos de Deus e muitas vezes decidem viver as suas vidas do seu jeito. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 6, diz o seguinte: Meus filhinhos, diz João, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Verso 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Perceba que a obediência vem antes do amor. A obediência de Deus, a Deus demonstra o amor por Ele, e não o amor por Ele me faz obedecê-lo.
Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Verso 5. Desta forma sabemos que estamos nele. Veja verso 6. Aquele que afirma que permanece nele ou que está nele, deve andar como ele andou. Pessoal, o amor de Deus não é, Deus, eu te amo, mas eu não o obedeço. Primeiro vem a obediência. Como Samuel disse para Saul, o que adianta sacrifícios? O que adianta apresentar obras? O que adianta ter atitudes com intenções boas, mas o seu coração não é obediente e não está prostrado diante de Deus? Não adianta nada. Mas veja a graça do Senhor. Agora ela faz sentido. Porque o Senhor, em Hebreus 12, diz que Ele disciplina os filhos que Ele ama. Se essa palavra de hoje de manhã está constrangendo a sua vida, é a palavra do Senhor. Porque Deus disciplina, e a disciplina não é somente com chicote. A disciplina de Deus é o chamado que Ele faz todos os dias para a gente nos aproximarmos dEle. Para nós termos de fato um relacionamento novo com Ele, retomarmos a vida que Ele quer, colocar a nossa vida no trilho. Aquele que mentia não mente mais, aquele que adultera não adultera mais. Aquele que faz imoralidade sexual não faz mais. Aquele que vive segundo o mundo não vive mais. Aquele que fofoca não faz mais. Sino que agora fala com palavras de amor. Agora se interessa pela vida do seu irmão, para trazê-lo cada vez mais perto de Deus e não perto de mim. Aquele que ama ao Senhor obedece os seus mandamentos. Você quer ter uma noção das coisas que você não deve fazer, mas não com boas intenções ou para se gloriar em si mesmo? Você pode ver os 10 mandamentos. Não somos chamados a obedecer. Mas Samuel, e se eu pecar? Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Essa é a graça. Agora a graça faz sentido. Agora a graça tem um valor. Porque agora eu sei o quão longe é toda a santidade de Deus. Quando você vê a santidade de Deus tão longe, aí Cristo faz todo sentido para a sua vida, porque somente por Ele que podemos nos aproximar desse Deus santo. Sem Ele estamos perdidos, mas em Cristo temos oportunidade de nova vida. A graça só faz sentido quando entendemos a santidade do Senhor. A graça só faz sentido quando entendemos a santidade do Senhor. Eu quero fazer um desafio. Pense na sua vida e comece a estudar a palavra de Deus. Estude a santidade de Deus. Veja quão tremenda graça Ele nos concedeu ao nos dar a oportunidade de abrir a sua palavra. A palavra desse Deus santo, como instrução para uma vida segundo o seu querer. E lembre-se, Cristo é a propiciação pelo seu pecado. Ore, reconheça o seu pecado, se prostre diante do Senhor. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará ou nos exaltará. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar nessa manhã pela Tua palavra.
porque ela nos constrange, Senhor. E a disciplina, Senhor, tem esse intuito de trazer para nós a correção, Pai. De nos exortar, nos encorajar a abandonarmos os nossos pecados. A deixarmos de lado, Senhor, aquilo que o mundo oferece. Aquilo que está tão guardado no nosso coração, na nossa mente, na nossa carne. Senhor, sozinhos não conseguimos. Senhor, não existe fórmula que possa trazer salvação à nossa vida. Não existe passos, não existe, de fato, nada adianta, Senhor, se o Senhor não está nas nossas vidas. Por esse motivo, Pai, eu quero interceder pela vida de cada pessoa aqui presente, Senhor, que porventura ainda não te reconheceu como Senhor e como Salvador da sua vida. Porque muitas vezes, Senhor, o entendimento da santidade está alheio, Senhor, à sua vida. Mas eu quero pedir, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trazendo transformação para a vida dessas pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem, e também na vida dos nossos irmãos, aqueles que já entregaram as suas vidas nas Tuas mãos. Pai, constrange o nosso coração, nos humilha, e age de tal maneira, Senhor, que a gente tenha vergonha se por acaso a gente continua vivendo numa vida de pecado. E, Senhor, nos traz a Tua paz para todos aqueles, Senhor, que se prostram diante de Ti com o coração conturbado, Senhor, humilhado. Coloca a Tua paz e nos traz a certeza, Senhor, e a garantia da Tua salvação. Essa, Senhor, é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus.